Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Brian Dantas, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal do Na Mesa Podcast. Já interage aí com a gente, hoje temos uma entrevista muito boa, né, Ale? Como você tá? Sim. Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, também de ouvir a gente lá no Spotify, dá uma moral pra nós. E vamos que vamos, tô animada. Hoje vai ser louco, hein? Assustou com a palma, né? Assustei! Mas é isso aí, galera. Sinta-se à vontade, roda a vinheta, Joe, e vamos para mais um Na Mesa Podcast. Estamos aqui hoje com ele, nosso amigo. Ele mesmo, o pastor Antônio. Seja muito bem-vindo, pastor, ao Na Mesa. Como que você tá? Olá, galera. Bom dia a todos, né? Glória a Deus, estamos bem. Ale, né, Braia. Obrigado, queridos. Obrigado mesmo pela oportunidade. Para mim é um privilégio estar com vocês, viu? E glória a Deus, né, por essa oportunidade que vocês têm promovido, né, para que possamos expressar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Que são grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas e tornar a Igreja Bíblica Ágape conhecida, né? Muitas pessoas, porque às vezes a gente se conhece mais mas quando você expressa, né, aquilo que Deus fez na sua vida, pode ter certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas, né? Eu acredito dessa forma que isso é uma propagação do Evangelho. É verdade, sim. Deus tem nos abençoado, né? Uhum. Pastor, já pra gente começar do jeito que a gente gosta, que a gente adora ouvir uma história, a gente queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente como tudo começou, onde é que o senhor nasceu, porque o senhor não é daqui de São Paulo, né? Como é que o senhor nasceu? Onde o senhor nasceu? Como é que o senhor conheceu a Cristo? Como é que o senhor conheceu a pastora Meire? Galera, a gente olha assim, né? Eu falo sempre para as pessoas que eu nunca fui da forma que eu hoje sou, que vocês me vêem, né? Eu sou da origem nordestina, né? Pela fala você já pode perceber. Eu nasci no interior do Ceará, nasci na roça, camponês, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Nasci lá no interior de Independência, município de Firmamento, olha que nome, né? Quem nasce em Firmamento, né? É o quê? Firme? Acredito que sim, né? Firme, né, Brian? Vamos dar essa palavra aí, né? Firme, né? Então, eu trabalhei na roça com meu pai, né? Meu pai, até hoje, né, ele não faz mais, mas a gente trabalhou na roça, né? Então, eu vivi durante 15 anos da minha vida com os meus pais. Era um sonho vir embora para São Paulo. Eu tinha isso no meu coração desde pequeno, sabe? Mas eu acredito que todo sonho que você tem, que ele está no seu coração e você exercita ele, um dia ele acontece. Eu não queria viver naquele lugar. Então, com 15 para 16 anos, Deus me deu a oportunidade de vir embora para São Paulo, né? Através de um noivado. Eu fiquei noivo com 15 anos. Eu vim embora para São Paulo para... Muito longo, é um adolescente. Exatamente. Então, eu vim embora para São Paulo para ganhar um dinheiro, voltar a casar e continuar a minha vida como vivia. E a menina ficou lá, então, né? Sim, ficou lá. Só que os processos de Deus é diferente do nosso, né? Não tem nada a ver com aquilo que a gente pensa. Os propósitos de Deus é outro. E aí eu vim embora para São Paulo, né? Era totalmente católico no sentido religioso, né? Porque o católico praticante é uma coisa, né? Você falar que é católico e você não praticar é religiosidade. Então os meus pais tinham essa fala e eu, né, aderi à mesma ideia deles. E aí cheguei aqui em São Paulo, comecei a trabalhar com o meu tio e não deu certo o casamento, né? Logo depois de 1 ano e meio a noiva terminou, então acho que não era amor, gente. Era empolgação de 15 anos. Exatamente. E aí a ideia de ficar 1 ano, depois de voltar, isso acabou. Fiquei 7 anos aqui direto sem querer voltar para São Paulo. E você mantinha contato com a sua mãe, com seu pai, tipo, por carta? Ou... Tinha, por carta, porque naquela época era tudo mais difícil, né? Hoje está tudo muito fácil, né? Então eu tinha por cartas, demorava 1 mês para ir, um mês para voltar outra, né? Então a comunicação era muito pouca, não existia, né, os celulares hoje, a comunicação era muito mais restrita, né? Então falava, mas falava muito pouco. Né? E fiquei durante esse tempo aqui em São Paulo, né? Cresci totalmente longe dos meus pais, porque com 15 anos, né? Eu aprendi tudo com o meu tio. Eu não tive essa oportunidade de aprender com o meu pai, porque como a gente trabalhava na roça, eu ia trabalhar com o meu pai na roça,
E ele não tinha muita paciência, era ignorante, né? Então, quando eu fazia errado, ele já me descia a porrada. O negócio era muito complicado, sabe? Então, eu vim totalmente trancado de lá. E o meu tio me ajudou a desenvolver isso em mim. Então, eu posso dizer que eu consegui crescer na minha adolescência com o meu tio. Então, eu tive uma referência maior do meu tio. É tanto que hoje, se você me perguntar, eu tenho o meu tio mais como meu pai do que o meu pai mesmo, como pai, sabe? Então, isso, a minha vida começou a desenvolver com ele, com os meus tios. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, com 15 anos, eu não conhecia praticamente nada, eu era totalmente inocente. Uma pessoa que nasceu na roça, você não tem muita informação. Sim. Então, preso em muitas coisas, mesmo sendo um jovem, um adolescente, né? E aí o meu tio, ele começou a me ensinar muitas coisas, começou a me levar para uns caminhos que eu não deveria andar. Então eu andei por uns buracos, uns lugares muito feios e terríveis. Isso trouxe grandes prejuízos para minha vida. Grandes prejuízos mesmo, entendeu? E aí, a partir daí, eu comecei a estudar, porque eu vim de lá, eu não sabia ler, não sabia escrever, totalmente analfabeto. E eu comecei a estudar. E aí, na escola eu conheci a mãe de uma filha que eu tenho, que eu acho que vocês já conhecem, né? Que é a Lawanda, uma filha de 23 anos que eu tenho um neto de 7 anos. Glória a Deus, sabe? Eu sou feliz, né? A minha geração se multiplicando. E nesse período que eu fiquei estudando ali, nasceu a Lawanda, e aí a partir do nascimento dela, você acaba amadurecendo um pouco mais. Mas a minha vida estava totalmente destruída. Eu não tinha referência paterna. Eu não tinha, então eu fazia aquilo que eu aprendi com o meu tio. Aquilo que ele me apresentou era aquilo que eu praticava. Então eu me afundei mesmo no pecado, sabe? Eu vivia afundado mesmo. E durante algum tempo que eu vivi com ela, mas assim, deixa eu explicar para vocês do começo. Quando eu conheci ela trabalhava em casa de família. E aí ela acabou ficando grávida, a patroa falou que não queria ela na casa dela. E eu falei, eu vou fazer o quê? Eu não quero você. Aí ela grávida, gente. Sim. Na época, o meu tio falou pra mim, cara, constrói um cômodo aqui pra você ficar perto de mim aqui e tal, beleza. E eu tava com esse cômodo lá construindo. E eu falei pra ela, olha, você vai lá, fica lá. Quando a menina fizer 2 meses, a gente põe numa creche, eu arrumo alguém pra cuidar, eu vou te ajudar e você segue a sua vida e eu vou seguir a minha. Eu não quero ficar com você. Sim. E isso foi muito traumatizante pra todos, né? Porque eu vivia a minha vida irresponsável, eu não tinha responsabilidade. Eu vivia a minha vida de zoeira. Isso trouxe um prejuízo para a vida da minha filha, né? Trouxe um grande prejuízo. Então, eu vivi uma vida totalmente atolada no pecado. Aí eu comecei a entrar para bebida, para prostituição. Então, era uma vida de imundícia. Eu estou hoje aqui por um propósito de Deus, sabe? Sim. Então, isso trouxe grandes prejuízos para a minha vida, sabe? Chegava momentos assim, às vezes eu compartilho em algumas administrações, sabe? Quantas vezes eu dormi em banco de praça? Caraca. Quantas vezes eu dormia na rua? Então, a prostituição, ela me afundou. Porque às vezes as pessoas falam de vícios, né? Hoje a pessoa fala de droga, falam de bebida. Mas tem tantos outros vícios, gente, que é bem pior do que esses. Tudo vai te levar a uma morte. Uma morte espiritual, uma morte física também, porque vai ter prejuízo na consequência do pecado. E comigo não era diferente. Então trouxe grandes prejuízos para a minha vida. Eu estava num estágio que eu olhava para mim e falava, que sentido tem eu viver? E aí, com essa vida totalmente distorcida, onde eu ia, me prostituía, e aí eu comecei a construir. Fiquei 5 anos com a mãe da minha filha e, sabe, quando você fica sem, você fala assim, eu não quero nada com você, mas você vai ficando. A pessoa lavava as suas roupas. Acomodou, né? Exatamente, o comodismo. Lavava as suas roupas, fazia uma comida, ela trabalhava, e aí você foi ficando. Então eu fiquei 5 anos com ela, porém não respeitava como mulher. Não tinha esse respeito. E aí quando foi um dia, você me perguntou como que eu conhecia a pastora Meire, né? Pastora Meire, linda, te amo, viu? Também amo você, meu amor. E foi daí onde começou tudo na minha vida, que a gente vai chegar na questão ministerial. E foi quando eu conheci a Meire, porque eu comecei a comprar material no depósito. Ela tinha um depósito de material de construção. E a gente nunca escondeu isso de ninguém, sabe, gente? Eu estou sendo eu mesmo, eu não preciso enfeitar nada aqui, E quando eu conheci a Meire, ela tinha um depósito, eu comprava o material, ela facilitava, como todos fazem isso, eu comprava, pagava mensalmente, ou quinzenalmente, conforme eu recebia, eu pagava.
E quando eu vi a Meire, assim, pela primeira vez... A paixão Você me tava pegou. construindo a casa? Tava construindo. Né? Então eu fui para comprar o material, comprava com uma pessoa, depois a pessoa vendeu o depósito, e aí quando eu cheguei aqui, eu vi a Meire, sabe quando bate aquela química, eu olhei e eu falei, cara, isso não é pra mim, né? Mas foi bem isso que rolou. E o senhor tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu tinha 24. Ah, nossa, era bem jovem ainda. Era bem verdade. jovem. Não, eu tenho 25. Você é jovem também. E aí, sabe quando alimenta aquilo dentro de você? Mas aí eu falava pra mim mesmo, eu falei, mas isso não é pra mim, né? E eu continuei comprando material. Continuei comprando, mas dentro de mim... Comprava até com mais alegria, né, pastor? Exatamente. Só que dentro de mim rolava algo que de repente eu acharia que com ela não. Por quê? Como que isso acontece? Eu não tinha casamento. Eu era um cara totalmente mudando. Uhum. Ela era casada, porém não existia mais casamento. Um casamento Sim. destruído. Sim. Um casamento a qual não existia mais. Então, quando eu vi, ela também teve a mesma sensação que eu, né? E a gente ficou durante um ano nisso, eu comprando material, só que eu percebia que existia alguma coisa dela por mim, mas eu não tinha coragem de falar nada. E até que um dia, a gente conversando, e ela falou pra mim, né? Ela falou, eu tenho 2 filhas. Começou a falar do casamento, do relacionamento, sabe? Ela vivia um casamento infeliz, mas que eu tenho 2 filhos, que você e tal, não vai, né, separar da sua esposa, né, para ficar com a mulher com 2 filhos, né, e tal. Eu falei, bom, é isso que eu queria escutar, né? Eu falei, um exemplo, né? Se eu quero você, eu tenho que querer os seus filhos também. E daí nasceu um relacionamento, né? Não um relacionamento de traição. Então, o que aconteceu? Da minha parte, eu já fazia isso com outras pessoas, né? Com ela, não. A partir daí, ela falou, eu já não tenho mais casamento. E aí ela foi e realmente pediu o divórcio. Uhum. Ela pediu o divórcio, a gente alugou uma casa. Ela alugou uma casa na realidade, né? Porque eu não tinha condição. Ela alugou uma casa e falou, aí você vai morar comigo? Eu falei, a gente vai morar junto. E aí aconteceu isso na minha vida. Porém, quando ela alugou, né, fiz todo o processo lá direitinho, né, e aí eu fui para morar com ela. Eu fui para morar e nesse processo de morar com ela eu voltei para a minha ex-mulher. Por quê? Por causa da minha filha. Eu fiquei com muita dó da menina. A menina ficou doente, sabe? Foi muito complicado isso no começo. E aí eu voltei. No que eu voltei para minha ex-mulher, eu trouxe uma decepção para a vida dela. Meire, entendeu? Uhum. E aí a gente sentou, conversou de novo e eu falei, não, mas é isso que eu quero. Sabe? Eu quero caminhar com você. Porque eu via nela uma diferença das outras mulheres. Eu via uma pessoa madura, uma pessoa responsável, uma pessoa que eu poderia, né, crescer como uma pessoa que poderia me aconselhar, sabe, ali? Uhum. Uma pessoa madura que ela não ia me levar para um lugar pior do que o que eu estava, mas ela poderia me tirar daquele lugar e me apontar um caminho que eu pudesse me libertar daquele que eu vivia. Né? Porque isso durou pouco tempo, esse tempo quando a gente assumiu mesmo, sabe? Que foi o tempo que ela separou, tudo certinho. Depois que ela separou, foi que a gente realmente fomos morar juntos, então não teve nada. A gente nunca escondeu isso de ninguém. Sim. Né? A igreja, algumas pessoas sabem, e o nosso hall, né, de amigos, depois todo mundo sabe disso. A gente nunca escondeu isso de ninguém. Por isso a gente anda de cabeça erguida. Fizemos algo que errado, se a gente olhar errado. A gente não tinha consciência disso, né? Sim, Que sim. era cego, mas a gente nunca escondeu. Por isso a gente não é preso nisso, sabe? A gente sempre falou a verdade. Uhum. E aí, durante esse tempo, a gente continuou e eu cheguei um dia para ela e falei, bom, deixa eu te explicar como é o Antônio, né? E aí eu joguei tudo à mesa. Como que era a minha vida, né? Eu sou um prostituto, tudo de ruim que eu praticava, eu falei para ela. Uhum. E aí naquele momento ele olhou para mim e falou, só que comigo isso não rola. Se você realmente quer viver uma vida decente, né, casar, isso você vai ter que jogar fora. E aí foi aonde realmente começou uma libertação na minha vida. Por quê? Porque realmente eu amo a Miri. Eu amava muito a Miri, assim, sabe, gente? Uhum. Então eu amo a minha esposa. E quando eu vi ela falar isso, eu falei, cara, ou eu deixo um ou eu deixo o outro. Sim. E foi aonde veio a libertação para minha vida, né? Uhum. Começou a libertação da minha vida, melhor dizendo. E aí eu comecei a deixar essas coisas, sabe? Comecei a largar. E aí veio muitos conflitos entre a gente, porque é 2 pessoas diferentes. Eu fazia algo ruim, ela não fazia a mesma coisa que eu fazia, né? Porém, ela não tinha um casamento, né, alinhado. Então, ela trouxe uma carga dela e eu levei a mim. Então, batia de frente. Então, tivemos muitos conflitos. Tivemos um casamento, eu não sei se vocês já ouviram eu dizer isso, mas eu costumo dizer que nós tivemos os primeiros 7 anos de tormento, né, de tribulação.
Né? José do Egito foi a abundância, né? Para depois da gente viver a abundância. Então foi muito complicado e a gente não tinha ninguém para ajudar a gente. Então por diversas vezes a gente tentou se separar. É um milagre de Deus a gente estar aqui hoje, propósito de Deus. Primeiro por eu estar vivo, né? E segundo por a gente estar casado. Aí tinha os 2 meninos, que no caso é o William e a Vivi. O William hoje com 25 anos, a Vivi com 21 anos. A Vivi é perfeita também. Te amo, amiga. A Vivi, quando a gente casamos, a Vivi tinha 3 anos. Usava fralda ainda. A minha menina pequena. Sabe, eu amo a minha família, sabe? Hoje eu falei no início, né, que meus pais têm 5, nós somos em 5 irmãos, e eu falava que eu não queria ter, né? Esse monte de filho, hoje nós temos 4 filhos. Que no caso, o William, né, a Vívia, o Tiago e a Lawanda, e tem um neto, né? Glória a Jesus por isso. Sim, Deus né? é bom. Deus é bom. E aí, nesse período, os meninos, eles me receberam, sabe? Eles me receberam, me honraram, me honram. Eles me honram como pai, sabe? Eles me tratam como fosse pai deles, então é algo de Deus. E a Meire sempre me ajudando, sempre me motivando. E no meio desse desmantelo todo, né, de toda essa vida de turbulência, aí eu bebia muito com a Meire. Bebia demais mesmo, sabe? Quantas vezes, onde a gente morava antes, eu enchia a cara e eu ficava caído na calçada, né? Dormia na calçada. Os vizinhos às vezes via e eu ficava com vergonha depois. E ela sempre chamando e falando, desse jeito não dá, assim não dá pra gente permanecer, você precisa melhorar. E aí aconteceu uma situação complicada, porque foi quando o Tiaguinho nasceu. A gente casou, depois de 3 anos que a gente moramos juntos, ela falou, você vai ter que casar. Eu não quero viver assim. E eu não queria saber de casamento, gente. Fiquei traumatizado com a ideia de a minha noiva terminou comigo, então eu não quero mais saber de casar, não. E o meu tio também falava a mesma coisa. Meu tio dizia, que mané casar é coisa de, né, coisa de gente bobo. Então aquilo me alimentou muitas coisas ruins e eu não queria. E aí foi quando a gente casou e a gente planejou ter um filho. O Tiago, antes do Tiago nascer, a gente profetizou sobre a vida dele, mesmo sem ter entendimento. Eu falava como que eu queria e ela também. E aí foi quando ela ficou grávida, né, e nasceu o Tiaguinho. É uma bênção de Deus para nossas vidas. Mudou a minha história. O Tiago mudou a minha história. O Tiago foi um instrumento de Deus para mudar a minha vida. Lógico que juntamente com a Meire, né? E a presença de Deus quando veio, tem todo um envolvimento. E com 2 anos, né, o Tiago teve, antes de 2 anos, ele teve uma convulsão, né, devido a tanta perturbação, sabe, Brian e Ale? Eu era muito perturbado, gente, muito perturbado. Eu chegava em casa, os meninos já subiam pro quarto, sabe, não tinha relacionamento com eles. Acho que os meninos tinham mais medo de mim do que respeito no começo, sabe? A Meire, eu não tinha relacionamento com ela, eu era totalmente ignorante. Chegava em casa muitas das vezes bêbado, né? E aí, eu lembro que eu chegava bêbado, eu não lembrava do que acontecia. E ela falava que o Tiago ficava olhando para mim e rindo. Ele olhava e ria. Aí ela falou, então faz o seguinte, ele não acredita no que a gente fala, filma ele, para você mostrar para ele isso. E quando ele começou a fazer isso, ele pequenininho, né? Tinha uma câmera, ele ficava brincando com a câmera e ele filmou. E quando ele me mostrou, gente, aquele foi um tapa na minha cara. Eu olhei ele rindo, ai mãe, meu pai tá engraçado, olha meu... Eu totalmente... Gente, isso é terrível, galera. Isso é terrível, viu? Só quem passou por isso sabe, né, como funciona. É terrível, isso é vergonhoso. Para sua família, para as pessoas que estão próximas de você, é terrível isso. E aí, quando foi um dia, eu cheguei em casa brigado com a Meire, do trabalho, mais ou menos às 10 e pouco da noite. E ela estava embaixo, e aí ele já estava no quarto, né? Ele pequenininho, aí eu subi. Quando cheguei lá, né? Estava se mexendo na cama, e eu peguei ele. Ele tinha 1 ano e, acho que 1 ano e 6 meses por aí. Eu peguei ele, sabe? Quando eu peguei ele, eu olhava ele, né, impaciente. Eu coloquei ele na cama, ele não ficou e, sem falar, eu batia nele com 6 meses, tá? Com 6 meses eu batia no Tiago, gente. Eu tô sendo sincero com o que eu tô falando pra vocês. Sim. Vocês olham hoje pro pastor Antônio e acham que o pastor Antônio era assim. Não era, gente. É a transformação de Deus, né? É Deus que faz isso. E aí eu peguei ele assim, quando eu olhei, aí eu peguei e joguei na cama, né? E depois eu peguei de novo, fui no banheiro. Coloquei ele em pé e ele não ficou. Aí eu saí com ele de novo. Quando eu saí, que eu cheguei na porta do banheiro, que eu olhei, ele estava tendo uma convulsão. E meu Deus, que desespero. Quando eu olhei, que eu vi, eu fiquei desesperado. Porque eu vi ele totalmente torto, os braços, né, a boca. E eu não tinha percebido isso. Aí bateu o desespero, gente. Aí entrou o desespero, na hora eu gritei pela Meire.
Na época o pessoal estava mexendo nas ruas, a gente colocou ele dentro do carro. Parecia que ia ser uma eternidade para você chegar no hospital. Porque aí veio a condenação sobre a minha vida na hora. Uhum. Isso que está acontecendo com ele, o diabo faz isso, né? É culpa sua. Exatamente. É por causa da sua vida. Tudo que você faz, e aí a condenação sobre a minha vida. E aí eu tinha feito vasectomia, né? E o meu sonho, né, era de ter um filho homem. Eu tinha o desejo de ter um filho homem que se parecesse comigo. E naquele momento... Deu certo, viu? Sim. Deu certo. E naquele momento, tudo que vinha era tipo assim, ele vai morrer, você não vai ter mais filho, e seu sonho foi-se embora. Acabou. Então foi um momento de desespero para mim. Sem Jesus, o que a gente é sem Jesus? Gente? Nada. Se a própria palavra, ele mesmo disse que nós não podemos fazer nada sem ele. Sim. E aí a gente correu para o hospital. Quando chegamos lá, a médica deu uma injeção nele. Eu lembro passo a passo disso, sabe? E aí colocava ele na mesa assim, ó, em cima da cama, e ele ficava como um pano, ele não se segurava. Aquilo, gente, foi desesperador para mim. E quando eu vi aquela cena, o que foi que eu fiz? Eu lembro como se fosse isso, gente. E eu ensino isso para as pessoas. Deus, ele não escuta aquelas orações dos fariseus. Deus escuta a sinceridade do seu coração. E naquele momento eu lembro que eu caí de joelho no leito daquele hospital e eu falei com essas palavras para o Senhor. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor curar o meu filho, a partir de hoje eu faço o que o Senhor quiser. Essas foram as palavras que eu falei para o Senhor. Você sabe, nós aqui somos pessoas do Senhor, somos homens e mulheres de Deus, sabe, Ali e Brian. E Deus curou a vida dele naquele momento. Naquele momento Deus curou a vida dele. Porque ele era estressado, batia a cabeça na parede o tempo inteiro, era totalmente perturbado. Porque a perturbação que estava sobre a minha vida estava sendo transferida para ele. E ali eu lembro que fez uma transferência dele para o hospital do Grajaú. Eu estou contando com detalhe, tá? Fica à vontade, professor. E aí, no momento que chegamos lá, o pessoal tirava meu sarro. Isso aí não mata ninguém, não. Parece bobo e não dava atenção. Mas para mim era muito importante aquilo. É meu filho. Sim. Né? E eu fiquei com aquilo no meu coração. Na época, eu não falava com ninguém ali. Ninguém entrava lá em casa. As únicas pessoas que entravam lá em casa eram os meus cunhados, que no caso os irmãos da minha esposa, né? Inclusive um que é como se fosse o meu irmão, sabe? O Valdivan, que era o que a gente tinha mais convivência. Sim. E até ele já tinha expulsado lá de casa. Caraca. Então não entrava mais ninguém. Nesse período, era o pior período que eu estava vivendo. Um dos piores momentos que eu estava vivendo. E aí eu lembro que a Meire falava, o Valdivan tá muito triste, ele estava até chorando, porque você falou que não quer mais ele aqui. E realmente não ia mais ninguém lá em casa. E eu lembro da Meire chorando, mas sabe, as únicas pessoas que vinham aqui você expulsou daqui de casa, então não tinha mais relacionamento entre a gente. Né? Por isso que eu estou falando que o Thiago foi uma fonte para que eu viesse, né, a conhecer a Jesus. E naquele momento, quando transferiram para o Grajaú, a Vivian era pequena. Né? E aí tinha que ter alguém para ficar com a Vivian. E aí para quem foi que a gente ligou? Pro seu Pro cunhado. Valdivan. E aí a Meire foi na ambulância pro Grajaú. Eu voltei para casa para pegar as coisas da Vivian e deixar com o Valdivan. Isso era mais ou menos uma 00:40, 1h da manhã, por aí. E aí eu fui surpreendido por ele. Porque quando eu cheguei na frente da casa dele, ele estava lá, ele me chama de tiozinho, né? Ele estava com os braços abertos lá, pegou a Vivian, me abraçou e falou, tiozinho, cara, tô aqui, meu. Então aquilo foi me quebrando, sabe? Foi te tirando, né, daquela vida que você vivia. E aí eu até me emociono. E aí eu saí daquilo, sabe? Deus foi me libertando. E eu abracei ele, assim, entreguei a Vivian para ele e continuei. Quando chegamos lá no Grajaú, os médicos ficaram tipo debochando, mas aí fizeram uma transferência para o convênio. A gente tinha convênio, levaram ele lá para o Metropolitano, lá na Lapa. E ele ficou 1 semana em observação. E cessou. E aí os médicos vinham com as palavras, né, de condenação. Vamos dizer, não, ele vai ter que tomar cardenal, né, ele não vai, quando ele tiver com 12 anos, com 10 anos, ele vai ter um monte de problema. E começaram a falar isso. A Meire, sem entendimento, ela falava, não, meu filho não vai ser assim. E ele ficou 1 semana em observação, que tudo aquilo que eu não tinha feito por ele, eu queria fazer, sabe ali? Tudo, eu queria dar o melhor, eu queria estar com ele, eu queria comprar os presentes, que não é isso, né? Hoje a gente entende que não é isso. Sim. Não tem presente maior do que a sua presença, né? Sim. E ele ficou durante aquele tempo e depois eles deram alta e ele veio num sábado.
né, para casa. E aí, a partir daquele momento, eu falei, Senhor, o Senhor curou meu filho, então daqui para frente eu vou andar diferente. Aí, o que foi que eu fiz? Eu comecei para a igreja católica. Tradição. Porque era a referência que você tinha. Exato, os meus pais. E aí, a gente começamos a ir, porém, a Mary não queria de forma alguma ir. Porque a Mary, de uma certa forma, né, a mãe do ex-marido dela, ela já era cristã. É cristã, na realidade. Então, a Mary já conhecia um pouco. Então ela sabia que, né, era totalmente diferente, mas ela me acompanhou. Porém, a minha vida não mudou. Eu lembro que eu fiquei 6 meses indo para a igreja católica. E, gente, a minha vida era a mesma forma. Mas eu cumpri uma tabela, foi uma promessa que eu fiz para Deus. Então eu vou cumprir aquilo que eu falei para o Senhor curou o meu filho. De manhã na missa, de tarde no bar. Não, de manhã mesmo. Já saía, né? Exatamente. Então eu ia, né, para a missa de manhã. Quando eu voltava, eu já Passava no bar. passava, né? Já chegava em casa meio que grogue. Caraca. Era muito complexo, era muito complicado. E aí, né, não existia libertação. O casamento continuava do mesmo jeito. A ignorância do mesmo jeito. O cara arrumando briga no trânsito, né, todo dia do mesmo jeito. A brutalidade, né, essa palavra que a ignorância era a frequência da minha vida, né, com as pessoas. Então, não tinha mudança, sabe? E aí a Mary se encheu disso. E aí ela foi falar com Deus, porque nisso começou, né, um tempo com as crianças lá onde a gente morava. Na tia Selma. Exatamente, era na época era na Dona Sandra do lado, uma vizinha do lado. E aí a Vívia ia, né, e a Mary ia com ela de vez em quando. Então a palavra começou a entrar no nosso lar, porque Deus vai trazer os meios, gente. E o senhor não ia nesse? Não, eu tinha uma resistência muito grande a ler, gente, pelo amor de Deus, crente pra mim, misericórdia. Eu preferia ver Satanás. Caraca! Eu preferia ver Satanás do que falar em crente, eu me trancava na hora. Minha mãe, ela começou a ir na igreja lá no Ceará, e eu falei, enquanto a senhora estiver indo na igreja de crente, eu não vou na sua casa mais. Então eu era muito resistente a isso. Meu Deus, que horror! Pois é, era assim ali. E aí a Mary começou a ir com a Vivian, né? Aos pouquinhos. Então a palavra ela vai entrando, vai penetrando no seu coração e vai trazendo libertação na sua vida. E aí quando foi um dia, a Mary chegou para mim e falou assim, olha, ela tinha uma vontade de mudar de lá. Porque quando a gente comprou lá, onde a gente morava, não sei se vocês conhecem onde a gente morava. Era no Erclin, né? Não, era no Papai Noel, aqui no perto de São Alberto, né? A gente comprou por causa do depósito, que era perto, né? E aí depois ela queria mudar de lá, e eu não queria. Eu falei, não, aqui tá excelente, eu quero mudar daqui. Aqui tá bom. E ela foi falar para Deus, falou, Senhor, se até o final do ano a gente não mudar daqui, eu vou parar de ir para essa igreja católica, eu vou procurar uma igreja evangélica para mim ir. E aí nesse dia, ela, acho que foi, né, o momento que ela falou com Deus lá, né? E ela chegou para mim e falou, olha, a partir de hoje, eu não vou mais na sua igreja com você não. Se você quiser, você pode ir sozinho. Eu falei, como assim? Ela falou, não vou mais. Porque eu falei com Deus que se até essa data a gente não mudasse daqui, eu não ia mais com você não, vou procurar uma igreja evangélica para ir. E nisso ela usou uma frase que ela não conhecia a Bíblia. Ela não lia a Bíblia, como é que ela conhecia? Ela falou assim, porque a Bíblia diz que reino dividido não subsistirá. Casa dividida cairá. Ela falou isso, gente. Quando ela falou, ela me colocou para pensar, sabe? Na hora eu falei, meu filho, minha família, né? Por mais que eu vivesse uma vida desmantelada, eu não queria perder, sabe? Sim, sim. Eu falei, não. Pensei ali, eu falei, eu vou com você para te acompanhar. E aí foi quando ela veio até a Igreja Bíblica Ágape, foi aonde, né, aonde começou, que você perguntou, né, o pastoreio, foi onde começou, realmente eu tive um encontro com Jesus. E ela começou aos poucos, né, começou na escola dominical, tinha um estudo bíblico que ela ia, nos estudos, porém eu não ia. Eu fui essa vez com ela no culto. Quando eu cheguei no culto, o bispo Paulo estava ministrando. Quando eu cheguei na igreja, gente, porque quando você não conhece, para mim, pastor era tudo ladrão, eles não trabalhavam, né, eles queriam só o dinheiro da membresia e queriam viver uma vida de boa. A referência que eu tinha, nunca tinha conversado com o pastor, nunca tinha entrado em uma igreja, mas eu era preso nisso. Né, você tinha que usar terno, gravata, aquelas roupas estranhas lá. Tinha que falar bonito. Exatamente. O bispo, assim, ele tem uma transferência da minha vida, assim, do bispo, gente, sabe, sem palavras, assim, sem palavras mesmo. E quando eu vi ele falando de dízimos e oferta, isso era muito claro, porque eu era preso nisso. Esse pastor só quer meu dinheiro, né?
E quando eu vi ele falando que você não precisa dizimar, você não precisa ofertar. Se for para você, né, dar o seu dinheiro, né, por dar ou dar com dó, ele usou algumas palavras, fica com o seu dinheiro no seu bolso. Deus quer o seu coração, ele não quer seu dinheiro. E aquilo ele me constrangiu com aquilo ali, sabe? E a forma dele falar, e a igreja. Quando eu cheguei lá, que eu não vi ninguém de gravata, de saia, de vestido, aquilo, eu falei, gente, esse negócio aqui é diferente. E ele começou a ministrar a palavra e aquilo me chamou a atenção, sabe, gente? A igreja era pequena ainda, tinha pouca gente, acredito eu que umas 60, 70 pessoas, era pequena a igreja. Então, logo eu, né, me acheguei a ele, o pastor Marivaldo, e eles me acolheram. A nossa igreja é uma igreja acolhedora, gente. É verdade. Sim. E eles me abraçaram. Eu nunca tinha sido abraçado por um homem. E aquilo foi muito estranho pra mim, e ele me chamando de meu filho. Tipo, fora do ciclo familiar, né? Exatamente. Não, nem meu pai. Nem meu pai ali. Eu nunca tive carinho de ninguém. Nunca. Eu nunca escutei um eu te amo do meu pai. Caraca. Nunca. Nem da minha mãe eu nunca escutei. E eu não culpo eles por isso. Era o que eles podiam dar. Exato, dar aquilo que tem. Então eu vi o pastor Marivaldo me abraçando, o bispo, as pessoas. Por isso que é importante essa consolidação. Você fica desse jeito, né? Exato. Então aqueles me chamaram para perto. E eu falei o que? Eu falei, gente, esse amor eu não tenho em lugar nenhum. Porque as pessoas falavam para mim, você não vai em nada. Você, para onde que você vai? Você é um fracassado. Eu escutava isso, por causa da vida que vivia. E quando eu cheguei, eu escutei diferente. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, e Ele vai fazer. Sim. Então, eu fui uma vez, e quando eu tive esse encontro assim, né, com o bispo e tal, eu voltei para casa, né, fiquei, né, pensativo. Falei, eu vou para a igreja ou não vou? No domingo seguinte, a Mary chamou de novo. E no domingo seguinte, de novo. E aí eu não vi o meu envolvimento com Cristo. Porém, eu já tinha um relacionamento com o pessoal. Quando acabava o culto, eu já falava com todo mundo ali, sabe? Ficava lá na igreja, a Mary querendo vir embora, e eu lá conversando com o pessoal, porque isso me chamou a atenção. Era diferente, era totalmente diferente daquilo que eu pensava, né? Sim. E aí eu fui me envolvendo, né? E o propósito que eu falei para o Senhor estava sendo estabelecido ali. Sim. Porque não era a minha vontade, mas a dele, né? E Deus me levou ao lugar certo, né? Para poder conhecer a Jesus. E eu lembro que tinha um jantar de casais, né? Na época, aí o bispo me chamou e eu falei para ele sim. E quando a gente saiu da igreja, eu falei para ele, eu não vou. Ela falou, então volta cara de lá. pau. Ela falou assim, então volta lá e fala o pastor, né? Pastor, fala pro pastor que você não vai. Eu falei, não vou. Como é que eu vou falar pra ele agora que eu não vou? Agora eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir, né? E aí a gente foi nesse jantar de casais. E ficamos lá, né, um tempo. Eu fiquei lá né, de longe, né, como eu falei agora. Porque a pessoa presa, ele vai se distanciando mesmo. Longe, depois que, né, a gente já estava um tempo lá, o bispo saiu já no final, né, a gente já tinha jantado, ele saiu e sentou perto de mim e começou a conversar comigo. Uma coisa que eu entendo hoje, gente, a gente não precisa chamar as pessoas para a igreja. Ganha o coração dela primeiro. Deixa o resto que Jesus faz. E ali o bispo ele usou algo poderoso, que a gente precisa usar muitas das vezes. Eu trabalho com carro, gente. Eu gosto de carro. Né? Hoje a minha paixão é Jesus, né? Mas eu gosto de carro. E aí ele chegou, olhou assim, cara, e aquele carro ali e tal. Ele já foi assim, né? Quando ele falou isso, ele ganhou a minha atenção. A gente começou a conversar, a gente ficou por volta de umas 2 horas conversando. Caraca. E aí ele já falou, eu vou tal dia lá no seu trabalho, posso ir lá, a gente almoçar junto. E aí começou, e o bispo me trouxe para perto. O bispo ganhou meu coração, sabe ali? Ele ganhou mesmo. Sim. E aí eu comecei a vir com frequência na igreja. Comecei a vir. Aí você me pergunta, como você aceitou? Eu não sei. Eu não sei como eu aceitei Jesus. Eu sei que em um dos cultos, né, quando eles fizeram um apelo, eu lembro que ele fez um apelo, eu não vi quando eu saí do local onde eu estava. Eu lembro que eu fui para frente, quando eu voltei, né, lá que eu me levantei, eu não lembro de nada, foi o próprio Deus que me levou. Eu olhei e eu vi o Zé Pontes, o irmão Zé Pontes vindo ao meu encontro, me abraçou, me beijou, eu todo sujo, todo... Homem, para mim, homem não chorava, cara. Para mim, homem não chorava. Ele falou, meu filho, meu amado, foi a melhor decisão que você teve. Você é um homem de coragem, parabéns.
E me abraçou e eu chorava. Então foi onde eu voltei em si. Eu falei, mas o que eu estou fazendo? O próprio Deus me levou, Brian. E a partir desse momento, a minha vida foi sendo transformada. Então, a partir daí, começou a nascer o ministério do pastor Antônio, né? O pastor Antônio começou a existir. Porque eu comecei a me envolver. Né? Comecei a estar com eles, aonde eles iam, os homens faziam, né? as suas organizações, a gente fazia muito numa chácara da Maria do Deda, né? Então eu estava sempre com eles, sabe? Eu me envolvi mesmo. E a partir desse momento, a gente começamos a ir com frequência na igreja. Porém eu não pensava em batismo. Mas foi algo muito rápido que aconteceu, sabe? Nesse processo aí, com 6 meses eu já tinha me batizado e logo a gente entrou dentro da visão celular. E aí foi onde eu fui consolidado, né? E um dia a gente saiu para aprender sobre a visão celular. A gente foi para Marília. E quando chegou lá, né, a gente, na realidade, já tinha a pastora Edna que já cuidava da gente, né? E ela sempre me motivava demais. A importância da gente motivar as pessoas. E ela via em mim coisas que eu não conseguia ver. Porque a gente não vê no carnal, a gente vê no espiritual, na fé, naquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, não é verdade? E ela profetizava sobre a minha vida. Ela profetizava e falava, Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Outras chegavam, não, você é um pastor. E eu falava, gente, que conversa é essa? E aí a gente foi para Marília. E lá eu dividi um apartamento com o Edinaldo da Neide. E a gente ficamos ali até umas 3 horas da manhã conversando, falando de Jesus, porque era a minha paixão, gente. Não que não seja, eu quero dizer no começo ali, eu larguei aquilo que eu fazia e me conectei em Jesus. Primeiro amor. Primeiro amor, que nunca deve acabar de nós. O nosso primeiro amor é Jesus e tem que ser sempre. Sempre tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus sempre. E a gente ficamos conversando ali e naquela conversa Deus falou no meu coração e eu achava que era coisa minha. E Deus falou para mim, eu vou levantar você como pastor. E aí, quando Deus falou isso, e Deus falou isso por umas 3 vezes no meu coração. E você pensando assim, eita. Então, eu falei, e aí pra mim, eu não falei isso pra ele, né, pra o Edinaldo, mas pra mim, eu falava, que conversa de pastor, eu quero lá saber disso. Porque, gente, eu nunca quis ser. Eu não estou em um ministério porque eu queria, não. Eu estou no ministério porque Deus me colocou e hoje eu reconheço, entendo e amo o propósito de Deus na minha vida. Pastorear é algo sobrenatural, gente. Sobrenatural, de você estar com o Senhor, ser direcionado por Ele, não tem explicação, sabe? Mas eu não queria, eu falava, não, isso aí não é pra mim. E Deus, de novo, Ele falou, eu falei, não. Aí, na 3ª vez, eu falei, eu acho que eu tô ficando louco, isso é coisa da minha imaginação. Sempre na 3ª vez. É o próprio Pedro, né? Sempre na 3ª, né? Samuel também. Pois é verdade, Brian, é verdade. E aí eu sei que a gente veio, e no caminho eu vim com o bispo, e a gente conversando, e tal, e aí eu falei pra ele que eu tinha muita vergonha. Eu falei, bispo, como que o senhor consegue subir no... Peraí, mas você não contou pra ninguém que Deus tinha falado isso? Não contei pra ninguém. Eu sou muito boca aberta, eu falo pra todo mundo. Então isso ficou guardado. Primeiro que era uma coisa que eu não queria, né? Eu sou meio reservado, né? Em relação a algumas coisas, eu sou meio reservado. Isso é característica mesmo, né? E aí eu falei, bispo, como que o senhor consegue subir num púlpito assim? Eu vejo o senhor tão... Eu falei pra ele. Exatamente. Vibe. E aí eu falei pra ele, cara, eu não tenho essa pegada, eu falei pra ele, não me vejo assim. Mas algo que Deus já tinha falado comigo, eu fui buscar na pessoa que me ajudava, né? Sim. Aí ele falou, meu filho, você acha que eu também não tenho? Você acha que pra mim é fácil? Eu também tenho vergonha. Eu falei, mas eu falo muito errado. Aí ele disse, eu também falo errado. Então ele só ia me colocando no propósito, né? Ele falou, eu também falo errado. Eu também tenho vergonha. Ou você acha que eu não tenho vergonha? Quando eu subo lá em cima, eu também tremo. Aí eu fiquei com aquilo, eu falei, E aí a gente veio embora. E aí depois que a gente chegamos aqui, a gente já liderava a célula, e a pastora Eda começou, a pastora Eda que discipulava a gente, ela começou a derramar mesmo sobre as nossas vidas, sabe? Profetizar mesmo e me dar responsabilidade. A me abrir célula, levar a palavra, me deu a oportunidade para ministrar uma vigília. E eu falava, como que eu vou conseguir fazer isso? Era tudo muito difícil para mim, não que não seja hoje, porque a dependência é de Deus. E foi quando eu comecei a me envolver no ministério. Aí lembro que o bispo levantou a gente como diácono. Levantou a gente como diácono e a gente começou a trabalhar. A gente já servia, na realidade, eu amava fazer isso. Né? E aí Deus me libertou das minhas mazelas, como diz o pastor Marivaldo. Sabe, eu esqueci a bebida. Gente, foi a primeira libertação, né, que Deus trouxe em minha vida, foi a bebida. Algo que eu achava que eu nunca ia conseguir ali. Porque eu era totalmente dependente. Gente,
Eu lembro que eu passava, às vezes, em frente de bar, quando eu via, né, o bar, eu lembrava das bebidas, as cervejas, eu lembrava, aquilo latejava no meu coração. Sabe, quando o seu corpo é dependente daquilo, a prostituição, eu falo pra Mary, eu não tenho nada a esconder, eu falava isso pra ela, que eu passava na frente das casas de prostituição e eu me tremia todinho. Isso ia ser vergonha. Isso não era, gente, era vício. Era um espírito de aprisionamento. Era muito complicado. Só a pessoa que passou por isso, quando você vê uma pessoa dependente químico, às vezes as pessoas querem julgar, não julgue, não, ajude ele. Sabe, era muito difícil para mim e Deus me libertou do álcool. Foi a primeira libertação que Deus trouxe em minha vida. E eu falei para Jesus, eu falei, ô Senhor, glória ao teu nome. Porque o Senhor me libertou de uma das piores coisas da minha vida. Porque eu poderia ter morrido, muitas das vezes Deus me livrou. Por causa do alcoolismo, né? E aí os palavrões. E Deus foi trazendo a libertação, sabe? Eu comecei a trocar as palavras. Quando eu ia xingar, eu falava, eita Jesus. Eu comecei a colocar Jesus em tudo. E aí Deus entrou no nosso casamento, porque nós trouxemos Jesus para o nosso casamento. Deus restaurou o nosso casamento. Deus restaurou a nossa família. Porque eu não sentava na mesa com os meus filhos. E aí comecei a sentar na mesa. E aí, servindo na igreja, você precisava de ter uma outra postura. Sim. Não uma postura mascarada, mas uma postura verdadeira. Sim, de transformação. Metanoia, né? Exatamente. Romanos 10. É isso mesmo, Bravo. A mudança. Sabe, isso mesmo. Se vocês quiserem me interromper, pode Não, interromper. pode continuar, pastor. Fica à vontade. E aí eu falava, não, a gente tem que ser uma referência primeiramente para os nossos filhos. Porque o primeiro ministério é a nossa casa. É verdade. Não adianta a gente querer estar dentro de uma igreja ministrando para as pessoas e dentro da sua casa você não ser exemplo. Não adianta, ali. Você precisa ser exemplo. É o primeiro ministério. É verdade. E nisso eu falava para a Mira, a gente precisa melhorar, né, dentro de casa. E a gente começamos a exercer isso com muita dificuldade. Né? Porque aí veio o discipulado. O bispo, olha, para você ter uma ideia, acredito eu, não me lembro exatamente, mas o bispo ele ia umas 4 vezes por mês no meu trabalho, a gente almoçar junto. E a gente ficava ali por 2 horas, 3 horas, conversando. E ele doava o tempo dele mesmo, ele gastava o tempo dele comigo, sabe? Quantas vezes ele chegava no meu trabalho, eu estava perturbado. E quando ele saía, eu tinha paz. O tempo que eu ficava com ele, ele orava, me direcionava. O bispo é meu pai, gente. Como eu amo aquele bispo. Sabe, ele me ajudou, me ajuda. Não tenho palavra para descrever assim, a gratidão que eu tenho pelo meu pai bispo, sabe? E aí a gente foi caminhando, nos ajudando no casamento, nos direcionando, e a gente fazendo a nossa parte, nos esforçando. Comecei a exercer realmente o sacerdócio dentro do meu lar, a amar a minha esposa, né, a trazer os meus filhos mais para perto, né, a sentar junto na mesa para a gente almoçar, para a gente jantar, ou para tomar um café no domingo, estar indo junto para a igreja, sair junto para ir no shopping. Sabe, Deus foi me refazendo. Sim. Sabe o vaso na mão do olheiro? Deus foi me transformando e aí eu fui me permitindo. E todas as vezes que eu olhava para o bispo, gente, isso é muito interessante. Porque quando eu pensava em pecar, eu lembrava do bispo. Como é que vai explicar depois, né? E eu olhava, eu falava para mim mesmo, eu falei, já pensou se o bispo veio fazendo isso? Eu não falava nem do Espírito Santo, mas da referência que estava comigo ali, visível, né? Como que o bispo ia ver isso? Então aquilo me falava, não, isso não faz mais parte da minha vida. Então Deus foi me libertando, né, através da vida do homem de Deus, do bispo, sabe? Eu olhava para ele e falava, não, eu quero ser igual a ele. E eu lembro que uma vez eu perguntei para ele, né? Isso já tinha acontecido, o pastoreio, né? O pastoreio no sentido do que Deus tinha falado para mim, que ia me levantar como pastor. E eu perguntei para ele. A gente estava almoçando e eu falei, bispo, na época ele era pastor, né? Pastor bispo, né? E aí eu falei, bispo, qual que é a sensação de ser pastor? Qual que é a diferença? Então eu ficava cutucando para saber o que... buscar informação, né, Brian? E eu falei, qual que é a diferença em ser pastor? O que tem a mais em ser pastor? E aí eu lembro que ele olhou para mim e deu aquela risadinha. Ele falou, não tem nada demais. Eu sou igualzinho a você. Olha a simplicidade do homem de Deus, gente. Sem julgar, sem apontar. Isso é muito importante. Porque uma palavra errada poderia ter me tirado, sabia? Por causa da resistência que eu tinha. E aí ele falou, não tenho nada diferente de você. Eu sou igualzinho a você. A única diferença que eu tenho de você, que ele falou assim, eu peco. Né? Sabe, eu sou um homem, eu sou um ser humano, então eu peco também.
Mas a única diferença que eu tenho de você, se essa é a pergunta que você está me fazendo, eu lembro como se fosse hoje, é que eu renuncio o pecado. Então eu não sou mais escravo do pecado. Então a diferença do pastor está aí, ele tem que renunciar ao pecado. E Deus colocou muitos textos, né, chave na minha mente. Mateus 16:24, quem quiser vir após mim, nega a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Então eu gravava esses textos na minha mente e eu falava, é isso que eu quero. Ele falava, a diferença é essa, meu filho, você precisa renunciar ao pecado. Eu falava, será que eu sou capaz de renunciar ao pecado? Por causa da referência, sabe, Praia? Por causa da referência, e aí o bispo foi me ajudando muito nisso. E até que chegou um dia, nós viajamos para Santarém, a gente fomos para aprender, né, dentro da visão celular, nós tínhamos 3 células a gente tinha lá em casa. Porque quando começou a visão celular, voltando um pouco atrás, né, já existia um tempo de oração lá em casa. Né? Ou seja, a minha casa, que na realidade eu não tenho nada, eu já tinha entregado para o Senhor. A Meire falou, as irmãs vão vir fazer oração aqui. Eu falei, então, amém. E aí continuaram um tempo de oração lá em casa, já existia um tempo de oração. A Meire já orava, já ungia as portas, já falava para Deus, olha, Senhor, o que Ele traz na vida dele só vai vir até aqui, da porta para fora fica. Então a Meire, com muita sabedoria, foi ganhando a minha vida, sabe? Foi testemunhando mesmo de Jesus para mim. A Meire foi a primeira a ser acolhida mesmo, a ser mergulhada no Espírito. E ela me ajuda hoje. O meu ministério, se a Meire, é um ministério desfalcado, não tem como. A Meire, assim, é essencial no nosso ministério pastoral que Deus nos deu. Ela é exemplo na minha vida e eu, sabe, uma pessoa que está ali realmente somando comigo. E ela sempre orava. Depois que ela veio falando isso, né? E aí Deus foi alcançando a minha vida, foi alcançando. Então nós tínhamos 3 células. Quando o bispo falou, quem quer uma célula na sua casa? Eu lembro que eu fui um dos primeiros a levantar a mão. Porque eu entendi o propósito. Tínhamos 3 células. E ali na região que vocês moravam, né, que era no Papai Noel, né? Muita gente veio para IBA através dessas células e estão até hoje. Né? Sim. Como eu fico feliz, sabe, Lê? A gente investir nas pessoas. Pessoas é o coração de Deus, gente. É verdade. Amor, né? Eu lembro, né, um exemplo que eu posso falar muito claro aqui do Davi. Sim. Do Davi, da Selma. Sim. Sabe, das meninas. Gente, como eu fico, como meu coração se alegra quando eu vejo a Yasmin. A Yasmin, eu vi ela no colo da avó dela. Né? A Emily, né, o Davi. A gente discipulou o Davi com a Selma. Né? A gente viu os filhos deles nascerem. Né? E a gente, sabe, acreditando, discipulando, motivando, e hoje eles estão aí servindo com tanto amor. Sim, gente. é verdade. Sabe, não tem gratificação maior do que essa, de você, né, dar aquilo que você tem e as pessoas receber, cara. É aquilo que Paulo fala na carta, né, que gerar Cristo nas pessoas. Né? Exato, Brian. Exato, meu filho. Isso é prazeroso. É muito prazeroso ali. Eu me empolgo quando eu falo disso. Sabe? E aí a gente tinha 3 células. E nessas 3 células, tinha célula que tinha 70 pessoas. Uau. 70, gente. Naquela, aí eu me empolgava. Eu falava, a gente vai abrir uma igreja aqui. Porque eu tinha realmente, eu entreguei meu coração para Jesus. A gente vai abrir uma igreja aqui. As pessoas, não, vamos abrir. Aí eu cheguei uma vez a falar com o bispo. E o bispo falou, não, a gente vai abrir. A gente chegou a ver um ponto lá ainda. A gente olhamos ainda. Mas a gente foi orar. E o bispo falou, não, meu filho, acho que não é o momento ainda. Né? E dentro, né, nessas células, elas multiplicou 2 vezes multiplicou as células. Né? E muita gente realmente veio de lá para cá. Tem muita gente de lá, né, que realmente foram ganho naquele lugar, que estão aí dando fruto. Né? O Gilson mesmo, né, foi alcançado. A gente precisa entender isso. É canal de bênção. Você tem, é melhor de foi levantado, né? E a gente tem que passar para outras pessoas. A liderança das células, a gente vê, né, que as pessoas que foram ganho na célula mesmo e que acreditam, elas têm frutificado, gente. Sim. Elas têm frutificado porque está dentro dela. Sabe, ali. E aí, né, em meio a tudo isso, quando foi um dia que a gente viajou para Santarém, e Deus, ele nunca esconde nada de você. Ele sempre te fala. A gente viajou e a gente parou em algum lugar lá, o avião pousou em um lugar, e quando a gente, né, desceu, o bispo chegou perto de mim e ele falou assim, ó, quando eu chegar lá,
eu quero conversar com você e com a Meire. Na hora Deus falou, ele vai levantar vocês como pastor. Deus falou comigo naquela hora. Eu falei, não, Senhor, não é eu. E a gente foi. E aí, em todos os lugares, eles colocavam eu junto. Entendeu? Eles estavam me trazendo para perto mesmo. Não que eles não fizessem isso, mas eles me traziam para junto deles. E aí, em todo lugar, aí Deus falava, ele vai te levantar como pastor. Então ele está te trazendo para perto para você começar a ser. Aprender, né? Pois é. E aí a gente foi, voltamos e eu junto com o bispo ali, né? Então eu ficava com vergonha, porque, sabe, às vezes a gente tem isso, né? Eu demorei muito para poder ficar no hall de pastores. Eu ficava longe. Hoje eu não tenho mais problema nenhum, porque você vê que a nossa igreja, os pastores sentam no meio das ovelhas, a gente está todo junto e misturado. O pastor tem que ter cheiro de ovelha, gente. É verdade. Como, né? Tem que ter cheiro de ovelha, não adianta. Então eu gosto de estar misturado ali, não tem esse negócio de banco separado, sabe? Sim. E aí a gente ficamos ali, e quando chegamos ele chamou a gente, a pastora Edna chamou a gente primeiro, né? E falou, eu já sabia disso, ela disse, né? Eu já sabia disso, Deus já havia me falado. Por isso que eu tanto falava para vocês. E ela chorando, assim, a pastora Edna é uma bênção de Deus na nossa vida, sabe? Sim. Pastora Edna, pastor Rodrigues, eles transferiram mesmo para nossa vida ali. Eles trouxeram à existência aquilo que a gente não via. Sim. Para a gente acreditar mesmo, sabe? E quando eu olhava para eles, eu vi uma referência de Deus para minha vida. É tanto que quando a gente começou no pastoreio, né, a dificuldade, a primeira coisa que eu lembrava era deles. Cadê eles, né? Para me ajudar. E aí quando ela passou a notícia pra gente, assim, pra mim não era surpresa, porque Deus tinha falado comigo. Mas aí você tem aquela realidade, que é agora, né? E aí foi quando a gente, depois fomos pro bispo e aconteceu o pastoreio, sabe? E pra gente hoje, né, estar como pastor, pra mim, foi muitos paradigmas que foram quebrados ali. Porque tudo aquilo que eu condenava, Deus fez se tornar real na minha vida. Né? Tudo aquilo que eu olhava para as pessoas e eu julgava as pessoas, eu falava que a pessoa fez tudo de errado, como eu fiz. Né? Sim. Aí agora aceitou Jesus e disse que é salvo. Gente, isso era uma condenação que eu apontava as pessoas direto nisso e me distanciava delas por causa disso. Eles são santos e quer dizer que eles são salvos e eu não. Entendeu? Então isso eu condenava. O paradigma de que pastor é tudo ladrão. Aí Deus me colocou no pastoreio. E agora, o que você vai fazer com isso? Então, de uma certa forma, Deus trouxe tudo ao contrário daquilo que eu pensava. Porque não é o meu propósito que prevalece, mas sim o propósito de Deus. Sim. Sabe, Lê? E aí a gente chegamos no pastoreio, estamos aí já pastoreando. Eu acredito que, né, como pastor mesmo, eu não lembro exatamente assim, a data, mas aproximadamente uns 7 anos nós já estamos pastoreando. Muito legal. Ou um pouco mais. E pra mim, sabe, se você me perguntar, não tem alegria maior do que ser pastor. Eu sempre costumo dizer, não é título, sabe, Lê? Não é título, gente. Título não é. Vocação. Exato. Sabe, Brian? Pastor, sabe, eu não costumo dar essa referência, não é um degrau mais que você subiu na presença de Deus, um exemplo, né? Deus te deu uma autoridade maior. É isso, esquece de título. E uma responsabilidade maior. Porque lógico que vai aumentar, né, a responsabilidade. Sim. Então é isso, mas pra gente é prazeroso você aconselhar as pessoas, você orar pelas pessoas e você ver as pessoas crescendo. Então eu amo isso, sabe, gente? Sim. Eu amo a ideia do pastoreio, é maravilhoso e sempre me trago à memória, né, quando Jesus restaura Pedro. Quando Jesus traz e Jesus realmente faz aquelas 3 perguntas para Pedro. E ele, Pedro, tu me ágape? Tu me ama, Pedro? Porque quando ele pergunta, tu me ama? Ele está falando justamente isso, cuida dos meus cordeiros. Porque, gente, se eu amo, para mim cuidar de pessoas, eu preciso primeiro amar. Eu preciso amar Jesus. Sim. Se eu não amar Jesus, eu não vou amar as pessoas. Sim. Sabe? Nossa, pastor, a sua história é muito bonita, né? O que eu fico pensando é que mesmo antes do senhor conhecer Jesus de fato, né, e aceitar Jesus como Salvador e tal, a gente vai vendo ao longo da sua história, fragmentos do amor de Deus, né? Porque como Deus preparou seu tio para te receber, e aí quando você casou com a pastora Meire, preparou o cunhado dela para te acolher, e foi colocando essas pessoas, tipo assim, trilhando um caminho mesmo, né? Porque eu vejo pelos jovens, assim, às vezes a gente é muito imediatista. A gente, sei lá, tem 25 anos e já quer estar com a vida resolvida. Só que Deus não é assim. Deus, ele já tem um plano, né, na nossa vida. E
por mais que no momento a gente não entenda o que a gente está passando, olha como Deus é capaz de transformar, né, a nossa situação, e tudo pro testemunho dele, porque eu tenho certeza que todas as pessoas que não conhecem a Jesus, que ouvem a sua história, elas conseguem pensar, tipo assim, se Deus fez isso com o pastor Antônio, que tava desse jeito, é possível pra mim, é possível é possível eu abandonar esse meu pecado e ter uma vida correta. Isso é muito legal. Sim. Agora a gente já vai mudar um pouquinho a dinâmica. Eu queria que... A gente sempre fala muito disso, você é um exemplo nisso pra gente, e aí eu quero que você também já alinhe isso. Processo e como que você enxerga a generosidade. Às vezes precisa dissertar. É muito complexo, né? O propósito de Deus. Se você não compreender, na realidade eu acho que a palavra é a compreensão, porque muitos até, né, por cima ali possam entender, mas você precisa compreender qual é o propósito de Deus em tudo na sua vida. Tudo que nós temos não é nosso. A primeira compreensão que você precisa ter é emprestado. Sim. Exatamente. Deus nos fez mordomo, né? Sim. Se Deus me fez mordomo de todas as coisas, então eu não tenho nada. Se você hoje trabalhar, né, na casa de um grande empresário, você vai usufruir de muitas coisas ali como mordomo, né? Uma pessoa que tem muito dinheiro, você vai ser mordomo ali, né, de muitas coisas, mas não é seu. Com Deus não é diferente. Agora a gente, no nosso egoísmo, a gente acha que é nosso, né? Você Sim. E não é assim. Então, né, indo no assunto que você falou, eu era muito resistente em relação a dizimar e ofertar, né? Mas vamos começar, né, pela empresa, né, pela funilaria, pelo presente que Deus me deu. Quando a pessoa é preso, ele é desconfiado, ele não tem confiança, ele não, de uma certa forma, ele não tem visão, né? O aprisionamento ele leva a isso, uma pessoa ao fracasso. Então eu não tinha perspectiva nenhuma, né, de crescer em nada. Eu trabalhei durante 10 anos, quando eu vim, né, do Ceará, eu fui trabalhar com meu tio, e durante 10 anos eu fiquei nessa empresa de funilaria e pintura, um preparamento de Deus. Por isso que a gente precisa entender os processos, né? Sim. Muitas Sim, das vezes a total. gente não quer entender os processos, gente. É verdade. Né? Precisamos entender os processos de Deus na nossa vida, né? E aí eu trabalhei 10 anos nessa empresa, porém eu não queria trabalhar nessa área de funilaria e pintura. Eu queria trabalhar em obra. Em obra, tipo, construir casa? Eu queria carregar lata de concreto nas costas. Sim. Meu Deus! Eu queria ganhar mais, gente. Porque era o rol que eu vivia. Sim. Né? Lá no Ceará, as pessoas vinham embora para São Paulo. Quando eu vi aquilo ali, eu falava, gente, eu me vi em São Paulo, quando eu vi aqueles caras voltando para São Paulo de novo. E Sabe? nessa época teve um up muito grande em relação à construção, Isso. né? Sim, Porque a sim, cidade sim. começou a crescer de uma forma. Exatamente. Sim. Era cheio de obra por todo lado. Quando eu comecei a trabalhar em oficina, eu ganhava R$60, gente, Por mês? por mês. Então vamos colocar hoje R$60 aí há 27 anos atrás, sei lá, R$300, 400, 500, hoje não sei quanto seria. Aham. 900, era Mas menos, ainda era pouco? Não, era menos de um salário mínimo, bem menos, era mais ou menos a metade do salário mínimo, vamos dizer assim, era pouco. Morava com meu tio, né, eu não dava, se fosse para morar sozinho, não tinha como, eu não conseguia nem comprar roupa, mas eu queria ajudar os meus pais em alguma coisa, também não dava muita coisa, né. Então eu fiquei aí, eu falava, gente, não tem como eu trabalhar aqui ganhando isso, eu quero trabalhar em obra. Carregar uma lata de concreto lá, eu vou ganhar mais. E eu tentei isso. E no dia que era para mim sair, o cara falou, rapaz, a sua vaga foi preenchida. Eu falei, então eu vou ficar aqui. E a minha tia, ela implicava muito comigo, né, a mulher do meu tio. E aí eu fiz os planos para voltar para o Ceará de novo. E acabou não dando certo. O propósito de Deus era aqui mesmo. Vai ficar aqui sim. Ficar aqui. Aí eu falei, quer saber, eu vou ficar por aqui, vou ficar enchendo essa vaga aqui, né. E o cara, ele tinha muita paciência comigo, que me ensinou, sabe? Aham. Por causa do amor que ele tinha pelo meu tio. Meu tio trabalhava com ele há 20 anos. Então, por causa do meu tio, ele me suportou, sabe? Sim. E ele foi deixando eu ficar ali. Eu fiquei 5 anos ali. Ele mandava limpar os pneus do carro por fora, eu limpava por cima. Né? Então, ele me deu a oportunidade, sabe, Brian? E esse tempo de preparamento de 10 anos eu fiquei. Foi quando eu conheci a Meire. Mais uma vez, né? A Bíblia fala que a mulher sábia edifica o lar. Aham. E quando eu tive aquele primeiro encontro assim com a Meire, eu entendi, olhando para ela, que a minha vida poderia ser mudada.
E quando, né, foi para mim, né, morar com a Miriam, igual eu disse que a gente morou os primeiros 3 anos juntos, a gente não tinha casado, eu falei para Deus isso, mesmo sem ter conhecimento de Deus, quem era Deus, eu falei para Deus assim, eu falei, Senhor, se essa mulher vai entrar na minha vida, for para continuar a minha vida do jeito que está, tira ela do meu caminho. Eu não quero continuar, eu já estava cheio, sabe, eu já estava empapuçado daquilo que eu vivia. E aí foi onde as coisas aconteceram e por causa dela foi onde eu engrenei na Funilaria e Pintura. A gente casou, o salário que eu ganhava na época, R$1.100. Ainda na... Isso, na oficina que eu trabalhava, na antiga empresa que eu trabalhei 10 anos. Sim. E, gente, a gente tinha como nem pagar o aluguel direito. Como que ia comer? Como que ia pagar? Como que ia pagar a luz? O depósito já não andava mais, né? Estava zoado. E aí ela, um dia chegou pra mim. Ela falou assim, por que você não abre uma oficina pra você? Eu nunca pensei em montar negócio, eu nunca. A minha mente era fechada em relação a isso, eu não queria. Eu achava que eu não era capaz, eu não quero saber disso, eu não me via. Por esses 10 anos foi um preparamento de Deus para minha vida, para o negócio. Não é? Foi chave, Brian. O tempo que eu estudei, que eu fiz somente o supletivo da 8ª série, foi chave para minha vida em tudo. Não que hoje eu não possa estudar, gente, não é isso. Não é isso, né? Existem meios, né? Hoje é mais complicado, mas existe forma que você pode, né? E aí ela chegou e falou, por que você não abre? Aí eu falei, não quero saber disso não. Ela, abre um negócio para você. E ela ficou persistindo naquilo, né? Eu falei, não quero. Aí quando foi um dia, ela olhou para mim e falou assim, eu acho que você não sabe trabalhar. E quando ela falou isso, eu falei, lógico que eu sei. Então ela me afrontou de uma certa forma, lógico que eu sei. Ela falou, então abre um negócio para você. Eu duvido. O sangue nordestino já veio assim, ó. Eu falei, lógico que eu sei. E aí quando eu falei, mas eu não tenho dinheiro. E eu era muito machista, gente. Sabe, essa ideia de casou, o meu dinheiro é meu, o seu é seu. Isso não existe, gente. Deus transforma a sua vida por completo em tudo. E aí ela falou assim, eu não tenho dinheiro, mas eu pego o limite do banco lá e eu te empresto e eu vou pagando devagar. Eu te dou, né? Eu falei, não quero. Se você me emprestar para eu te pagar, eu até pego. Aí ela ficou ali e tal, beleza. Aí eu falei com o meu tio, né? A ideia da gente abrir a oficina, e aí ele falou, não, tudo bem. Aí foi onde nasceu a ideia de abrir a oficina, né? Aí Deus prepara todas as coisas. Quando a gente foi para alugar o imóvel, precisava de um fiador. Eu fui num cara que para mim era o meu melhor amigo. Quando eu falei para ele acerca, né, de ser o fiador, ele olhou para mim e falou, nem pro meu filho. Não era tão amigo assim. Não. E não era. E é meio complicado isso. Quando ele falou isso, foi a mesma coisa de jogar um balde de água em mim, gelado. Eu falei, esse negócio não é para mim, gente, sai fora. Aí fui todo desanimado para ele, e aí a gente não tinha quem recorrer, ninguém. Né? Porque a gente não tinha Deus. Sim. Não conhecia Deus. E aí eu sei que ele falou, não, vamos tentar. A gente achamos um prédio ali perto do escoteiro, ali na Atlântica, né? Pequenininho, cabia 4 carros dentro. E aí a gente pegou o telefone, ligou, era de um português. E aí o português alugou pra gente sem fiador, sem nada. Deus prepara tudo, tá vendo? Tudo. E quando a gente saiu, eu lembro que o cara que eu trabalhava, ele não queria que eu saísse de jeito nenhum. Ele não queria, aí ele começou a falar, você vai, mas a porta está aberta, sabe, você não vai trabalhar tanto assim, você não precisa de tanto. Então ele foi lançando isso, sabe? E a gente foi, Brian. Eu peguei assim, mais ou menos, acho que um mês, mais ou menos, a gente ficou, que eu já fui com serviço já para trabalhar. Então a gente já estava, né, trabalhando ali, eu meio, né, desanimado, porque você está começando, será que vai dar certo? Né, e como que eu vou sustentar minha família? Né, tudo muito complicado. Eu não recebi nada da empresa que eu trabalhava. Né, o que eu recebi, lembro, foi R$600, então imagina como você... É Deus em tudo. Hoje eu vejo Deus em tudo na minha vida. Sim. Desde o preparamento, do momento que ele preparou o cara para alugar pra gente lá, né? E aí a gente foi, eu ficava entregando os cartões, né, de visita nas lojas. E ninguém nem olhava na minha cara. Porque quem vai pegar? Os caras não conhecem, gente. Hoje tudo é indicação, né? E aí eu lembro que eu cheguei em um determinado lugar, o cara falou, leva esse carro aqui pra você fazer pra mim. E o cara foi comigo lá na oficina e deixou o carro. E a partir dali, daquele cara, sabe, Deus ampliou, assim, de uma tal forma, Brian, que com 2 meses que a gente estava com a oficina, a gente não tinha mais lugar de pôr carro, porque só cabia 4. Eu espalhava carro para tudo que era lugar. Tudo que era lugar eu já colocava. Eu já tinha os mesmos funcionários que eu tenho hoje. Sim. Né? Hoje a gente trabalha em 4. Mas tenho capacidade hoje, e não, Deus sabe, né? Não estou falando isso com soberba, e longe de mim, se nem quero, porque se eu quisesse eu já teria feito. Eu poderia hoje abrir um comércio e botar 40 pessoas para trabalhar e eu tenho serviço para isso. Tenho um cliente para isso, mas eu não quero.
Eu que não quero mesmo, sabe? Eu quero manter o padrão mesmo, porque eu não penso em ficar nisso. Aí você pode olhar e falar assim, mas você pensa pequeno. Não, não é isso. Eu quero manter a qualidade. Sim. Hoje, a qualificação, mão de obra não tem, tá? Principalmente nessa área. Você pode preparar? Pode. Eu estou lá preparando uma pessoa assim, mas é de mim, eu não quero mesmo. Eu não quero ir nisso, mas eu tenho hoje. Deus fez isso. Né? E aí, com 2 meses, já estava nessa pegada. Aí, um dia, chegou um dos nossos clientes, ele olhou para mim e falou, cara, você tem que mudar daqui. Porque aqui não dá mais para você. Aí, ele olhou e falou, arruma um prédio, eu vou te ajudar. Arruma um prédio, eu vou ser o seu fiador. Então, olha só como Deus vai preparando as coisas, né? Sim. E aí, ele arrumou o prédio, a gente foi... Ele foi o fiador, alugamos o prédio. Depois a gente mudou, olha só, a gente mudou de um prédio que cabia 4. A gente mudou para um que cabia 50 carros dentro e mais 10 no estacionamento. Na época eu comecei a trabalhar com seguradora, que hoje eu não trabalho mais com seguradora. Eu não pego qualquer tipo de serviço. O nosso serviço é serviço rápido, é serviço de giro. Então não é qualquer tipo de serviço que eu pego. E eu estou falando isso não com orgulho, gente, por favor, me entendam, tá? Você que está assistindo, não estou falando com orgulho. A gente trabalha num giro rápido mesmo, então não é qualquer tipo de serviço que a gente pega, né? Para girar mesmo, né? Para girar. E aí, a gente mudamos desse prédio, deu um problema lá, né, no prédio, a gente mudamos de lá, que é para onde a gente está hoje, né? Que é lá na Avenida Atlântica, que cabe para você guardar lá uns 20k, para você colocar tudo direitinho, 16, para ficar mais folgado, né? Então a gente tem um giro, eu só trabalho em agenda hoje. A gente só trabalha em agenda, não pego o carro na porta, é só agenda. Só indicação. A forma da gente trabalhar hoje é essa. Os meninos trabalham comigo há 16 anos. Né? Só tem um lá que está mais novo. Né? Então, já desde o início, eles já trabalham comigo. Né? E aí Deus foi ampliando. E quando eu entendi isso, gente, quando eu aceitei Jesus, foi muito complicado eu largar o serviço para estar com Cristo. Porque eu achava que aquilo ia me fazer falta. Eu vou ficar sem trabalhar. Eu trabalhava de domingo a domingo. Então, eu não conseguia entender aquilo. E Deus, ele escancarou mesmo as portas, né? Ele abençoou a nossa vida de forma sobrenatural, sabe, Ali? De forma sobrenatural, nós somos abençoados. Né? E nada é por mérito nosso, é tudo do Senhor. E nesse período, quando eu comecei a trabalhar, né, com a oficina, e Deus começou a abençoar a minha vida, começou a vir os recursos, eu era um cara que eu retia o que era para entregar para Deus. Segurava, né? Pois é, e aí a Mary sempre, né, batendo na tecla. Você precisa dizimar. Você precisa ofertar. Mas era uma resistência que eu tinha, trabalhando na generosidade, né? Porque eu não dava nada a ninguém ali. Eu falava, eu trabalho, se as pessoas querem, você tem que trabalhar também. Eu não entendia isso. E a Mary já era generosa, né? A Mary ela fazia muitas coisas que eu desconcordava. Eu falava, não, mas ela fazia, às vezes ela não me falava, mas eu não concordava com isso. Não existia uma concordância minha, mas ela fazia, ela abençoava, ela dava. Né? Mas de mim mesmo você não tirava nada. Eu não dava uma moeda para ninguém na rua, não dava. Então eu estava preso nessa área ainda. E aí de tanto ela falar, eu lembro até hoje que quando eu comecei a dizimar, eu falei para Deus, eu vou dar R$700, é o que eu vou dar para o Senhor. E toda semana eu vou dar R$50 de oferta. Foi isso que eu falei para Deus. E aí eu fazia assim, eu ia sempre naquela, né? E aí Deus foi fazendo eu entender que não era daquela forma. Né? Se eu tenho o seu coração por inteiro, por que você está retendo? Né? Se eu te abençoo, né? Se eu te dou, então se você diz que tudo é meu, então é tudo meu. Aonde tiver a necessidade, você tem que estar disponível. E aí Deus foi trabalhando isso no meu coração. Eu não sei se vocês já ouviram eu dizer isso, às vezes eu costumo falar em algumas mensagens, falando de dízimo e oferta, que hoje, aí Deus me fez entender, até lendo um livro, né? A gente estava lendo aquele livro, Uma Vida Abençoada, Uma Vida Mais que Abençoada. Aquele livro abriu muito a minha mente também em relação a isso, porque eu tive uma resistência durante muito tempo. Eu fiquei muito tempo resistente em dizimar e ofertar. Deus foi trabalhando a generosidade do meu coração, mas eu tinha resistência, e a Mary me ajudando. Você precisa melhorar. E aí foi quando a gente começamos realmente a deixar Deus realmente usar a nossa vida onde tinha uma necessidade, né? Em qualquer área que seja a nossa área física para ajudar alguém, né? Com a palavra, com a visita, ou também no financeiro. Deus realmente tratou isso no meu coração, né? E aí eu dou essa característica que nós somos o rio. Né? Eu sou o rio do Senhor. E qual que é a função do rio? O rio, ele recebe. O rio não recebe. Sim. Mas o rio não fica com nada. Quanto mais ele recebe, mais ele derrama. Passa adiante. E ele nunca fica seco. Ele nunca fica vazio. Deus está sempre, entendeu? Então, quando eu entendi isso, gente,
Aí eu falei, Senhor, eu já entendi que não é por mim mesmo, é tudo pelo Senhor. Então hoje, né, assim, quando você fala de generosidade, sabe ali, eu posso falar para você que Deus me libertou. Hoje eu não tenho resistência em nada. Pelo contrário, às vezes eu sou corrigido. Às vezes eu sou corrigido, até o bispo mesmo, algumas vezes, já chegou para mim e falou, meu filho, pense muito nisso aqui, olhe bem nisso. Porque Deus realmente, eu escancar. Aí eu tipo assim, teve um momento que eu perdi o controle disso. Aí hoje a Meire me ajuda a alinhar. Sim. Sabe? Me ajuda a alinhar a generosidade. E aí eu lembro que uma vez eu vi um pastor falando, né, tem muita gente que é contra isso, tá? Eu não estou aqui para falar se é contra, se eu sou a favor. Eu sou aqui para dizer para você que eu faço isso. Porque se o que eu faço ali não pode mudar você, Brian, pode mudar a minha vida. E o bispo falou uma vez para mim que você vai, de uma certa forma, tratar o seu coração, né? Sim. Vai deixar o seu coração generoso. Então eu preciso doar para que o meu coração seja transformado. Então o que eu faço, se ele não transformar você, ele transforma a minha vida. E aí eu comecei a encher os compartimentos do carro de moeda, de nota, Sim. de cédula. E uma vez eu escutei um pastor falar isso. Ele falou, dentro do meu carro, você vai ver cheio de moeda lá dentro, cheio de cédula. Porque quando eu paro no farol, se alguém me pede uma moeda, eu dou. Sim. Eu dou e eu abençoo a vida dele com uma palavra também. Ah, mas e se o cara for comprar droga? Bom, o problema é dele se ele vai comprar. Ah, você está alimentando. Bom, se o que eu faço... Deus conhece seu coração. Pois é, senão, muita gente pode ser contra, eu não estou falando contra ou a favor, estou falando disso de mim. Deus me ajudou muito nisso. Deu a entender que eu não tenho nada. Sim. Sabe, agora para que ele vai usar aquilo, eu não sei. Eu já falei para a Meire pra gente comprar bastante coisa, né? Sei lá, salgado, bolacha, sei lá o que for, lanche, deixar dentro do carro. Quando a gente parar no farol, porque muitas das vezes Deus ministra meu coração para dar comida, mas eu não tenho comida, então eu dou o dinheiro. E Deus nunca tem deixado faltar dentro do nosso carro algo para dar para alguém. Verdade. E um dia desse a Meire falou que parou no farol e uma criança chegou para ela e pediu a moeda para ela. E realmente, tem hora que você não tem, né? E depois disso também eu me corrigi nisso aí. Ela falou, meu filho, eu não tenho. A resposta, né, que ela deu, eu não tenho. Aí o menino para ela falou assim, deixa de ser mentirosa, como é que você não tem a moeda para me dar? Aí ela mudou o vocábulo, né? Ela disse, não, a partir de hoje eu vou fazer diferente. Quando uma pessoa chegar e se de repente acontecer de não ter, eu vou falar para a pessoa, nesse momento eu não tenho. Mas não vou falar, eu não tenho. Então hoje para mim é muito constrangedor, sabe, Ale, você chegar, ou alguém chegar para mim e me pedir algo e eu falar que eu não tenho. Porque tenho. Você pode falar que não quer dar, mas então isso Deus trabalhou muito profundo no meu coração. E aí foi realmente onde Deus tem abençoado muito mais ainda a nossa vida. Quando você entende, né, a ideia, né, o propósito de dizimar, de ofertar, de ser generoso, guarde essa palavra. Você é o rio de Deus. Você é o rio de Deus. E isso traz uma alegria profunda em seu coração. O que Jesus disse? Que há maior alegria em quem dá. Gente, não tem alegria maior ali. Sim. Brian, meu filho, não tem uma alegria. Eu fico assim, você fica transbordando de alegria quando você pode servir alguém. Sim, quando você abençoar pode alguém. ajudar. Sim. Sabe? Tem um pastor que eu acompanho, que é o Todd White, sabe? O dos dreads. Depois pesquisa, o testemunho dele é incrível. E aí ele tava falando uma vez, ele vive na obra, né? Ele não tem um trabalho secular. E aí ele tava falando que ele fez não necessariamente voto, assim, mas tipo um propósito com Deus. E aí, a partir de agora, todos os lugares que ele vai, pastor, ele vai comer num restaurante, daí, sei lá, deu em dólar, né? Sei lá, deu $99. E aí, a gorjeta que ele dá é proporcional ao que ele gastou. E ele falou que faz isso em todos os lugares. E ele ministra muito o dom da cura, né? Então, ele vai, tipo, ora pelas pessoas. É muito legal. E aí, eu fico orando pra Deus, falando, eu vou chegar nesse nível. E chega, gente. E só para concluir aqui o que o Barra estava falando, Deus me ensina muito. Eu hoje, né, tenho uma carta de cliente que eu posso dizer para você que 60% são cristãos. Que são bênção. pessoas evangélicas. Pastores, bispo, apóstolo. Sabe, muita gente... Deus tem me proporcionado isso porque me amadurece. Quantos pastores chegam naquele lugar e oram pela minha vida, abençoa aquele lugar e ele faz aqui um ponto de pregação. Sim. Nesse lugar é um ponto que Deus te deu para você ministrar o evangelho. E você usa várias dessas estratégias também, até nos recibos, você põe uma mensagem. Em tudo. Em tudo. Porque, gente, a gente precisa entender isso, né? Sim, A gente precisa entender. Um dia que eu aceitei a Jesus, é Jesus que governa a minha vida. é verdade. Perfeito não sou perfeito, gente.
Ninguém é perfeito, né? Mas eu tento de todas as formas imitar a Cristo. Né? Tenho debilidade, mas eu tento de todas as formas imitar Jesus. E aí, né, eu lembro que tem uns clientes que eles me ensinam e me ensinam muito. Eu faço serviço para um rapaz, e aí ele chegou um dia para mim, fez o trabalho, ele me perguntou o valor, eu fui, falei para ele. Ele foi e falou assim, olha, aqui está o seu valor, eu transferi esse valor para você, mas eu transferi mais X para você. E isso aí, ele é nordestino, né? Ele falou assim, cabra, isso aí você faz o que você quiser. E ele disse um versículo bíblico que ficou na minha mente, isso, na minha memória. A gente precisa guardar a palavra de Deus em nosso coração. Ele falou, Deus abençoou Abraão. Mas ele falou para Abraão ser uma bênção para as nações. Tudo isso me edifica, gente. Tudo isso. Ele falou, então tu vai abençoar alguém com esse dinheiro. É teu, mas tu vai fazer alguma coisa com ele. E aí eu deixei esse dinheiro na conta. Eu falei, Senhor, não é meu. Me abençoa, mas não é meu. Eu vou abençoar alguém. Não tenho nada. E quando foi um dia, surgiu uma necessidade. Uma pessoa que precisava pagar um aluguel. Faz isso. Sempre ele faz isso. Esses dias ele fez a mesma coisa. Aí ele fez a transferência e eu liguei pra ele. Eu falei, ô cabra, você colocou um valor a mais. Aí ele riu da minha cara, né? Ele falou assim, ô cabra, tu não sabe gastar dinheiro, não é? Se tu não sabe gastar dinheiro, faz o seguinte, pega esse dinheiro e dá pra tua esposa, porque ela vai saber gastar. Não, dá pra sua esposa. Eu falei, não, realmente eu... Tá certo pra aplicar. E é no rei, sabe, gente? É no rei. Se vocês me perguntam, minha lei, Ibrahim, falar assim, mas existe alguém que precisa de você, eu vou dar pra pessoa e depois eu vou pra minha roupa. Porque eu entendo a prioridade. Eu entendo isso. Acho que concluindo, né, você falou sobre generosidades, né, deve ter ficado claro, né? Sim. Acredito, gente. Ô pastor, calma aí, formulando aqui na minha cabeça. A sua história mostra muito uma questão de simplicidade, né? E até a própria maneira que o senhor trabalha e como o senhor vai implantando nas pessoas de uma forma simples, que não é uma forma tipo assim, Brian, você precisa ir pra igreja, senão você vai pro inferno. Que é às vezes eu sempre penso sobre isso. A gente tá numa época, a gente tava até falando isso com o Bispo Jair, né? A gente tá numa época que se vê muito o evangelho pela internet, né? Então, em vez de ir pra igreja, você vai lá, vê uma mensagem no YouTube e acha que tá suave. Se você é desse jeito, não tá suave, tá? Procure uma igreja pra você. Mas, o que eu fico pensando é que às vezes tem uns pastores ou uma galera que prega o evangelho que e daí, tipo assim, mesmo com palavras difíceis, e também explicar como se a pessoa se um lugar que é eu não peco, a pessoa que está recebendo pensa assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir viver esse evangelho porque eu sou um pecador. E aí que é possível seguir, óbvio, não é fácil, mas é possível seguir a Jesus. O evangelho ele não é complicado, na verdade a essência do evangelho ela é muito simples, né? Que tem a ver com você amar o Senhor e amar o seu próximo. E aí eu fico pensando muito isso, que às vezes tem umas ministrações que a pessoa fala 45 palavras e eu fico tipo assim, o que essa pessoa tá falando? Que eu nem tô entendendo o que ela tá falando. Lá em Minas Gerais, isso pra mim foi chave. Deus sempre me levou em lugares, né, pra tratar profundamente comigo, no individual. E eu lembro que quando a gente foi, tava com essa viagem marcada, a Mary estava internada. Ela teve uma complicação de saúde, ela foi internada. E nessa época eu lembro que a gente estava com essa viagem, eu, isso foi alguns pastores, né? A gente foi junto. E ficamos 3 dias lá. E aí eu fui até ela, né? E falei, quando eu cheguei até ela, falou, não pode ir. Eu vou estar aqui, você pode ir. E a gente conversou. Como Deus tratou a verdade que eu achava que eu não tinha rejeição, que eu não tinha paternidade. Deus tratou de uma forma sobrenatural na minha vida.
E aí tinha um aconselhamento, né, individual. Você preenchia a ficha, como a gente faz aqui. Você preencheu a ficha, as pessoas indo, ia 2, 3 atrás, né? E quando eu fui, só foi um pastor. Eu falei, ué, só vai eu, né? Só faz esse cara e eu. E quando eu cheguei, a gente sentou, ele olhou e eu coloquei, né? Risquei tudo aquilo que eu praticava, né? A gente não pode esconder nada. Você é livre, você é preso, não tem pra onde você correr, né? sim. Mas há uma promessa de Deus na minha vida antes mesmo Deus existir. Eu tenho convicção. E aí eu lembro que as primeiras palavras dele, pra mim, ele disse assim, cara, de uma forma sobrenatural, dentro da tua simplicidade. Eu não tinha nem falado nada pra ele, não tinha nem aberto a boca. Da tua simplicidade. A palavra, e eu falei amém, porque eu sei das minhas debilidades, mas eu também sei do que Deus pode fazer, né? Sim. E aí ele abriu um texto que eu não sei aonde, sinceramente. Ele abriu no livro de Mateus, mas eu não sei aonde. E o que ele falou justamente as mesmas palavras que... É como se tivesse... E não era, sabe? Ali, não era nada feito ali. Foi o próprio Espírito Santo, porque testificou ao meu espírito daquilo que ele estava falando. E depois ele olhou, orou por minha vida ali e falou, segue firme no propósito, deixa Deus usar a sua vida. E porém, a gente precisa conhecer as Sagradas Escrituras. A quem é Jesus. Se você olhar para a vida de Jesus, você não vê nem Jesus usando de religiosidade, você não vê Jesus usando de religiosidade e nem de impor ninguém a fazer nada. Para que ele te transforme, né? Sim. É assim que Jesus faz. E ele mesmo diz que o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Agora a gente quer complicar o Evangelho. Quando a gente complica o Evangelho, automaticamente a gente bloqueia as pessoas que estão em nossa volta, sabe, Lê? Então essa forma, né, que Deus usar a minha vida e de ser, eu tento me parecer com Jesus. Quando Jesus chegou diante daquela prostituta, tinha um monte de gente tentando acusar ela. E Jesus olhou ali simplesmente para aquela prostituta e perguntou para ela, cadê teus acusadores? Simples. Simples. E preciso, né? E ela falou, Senhor, não tem nenhum aqui. Ele disse, então, olha o conselho de Jesus como é profundo. Então eu também não te condeno. Peques mais, aí ele dá para que coisas piores não te aconteçam. Não é simples? Muito simples. Se fosse eu e você, ou de repente uma pessoa tão real, falar, você vai pro inferno, você tá. Sim, sim, E sim. não é isso, gente. Porque lá na cruz, tu vai estar no paraíso. É perfeito, né? Porque isso pra mim é uma das coisas mais loucas do Evangelho, porque o nosso mundo, ele é muito julgador, né? Então, o nosso mundo, ele provavelmente olha pro pastor e fala assim, mas há uns anos atrás o pastor bebia. E Deus olha pra você e fala assim, eu não me importo. Eu me importo com o seu coração. Você é um... Principalmente agora. Eu acho que depois da pandemia isso se agravou muito. A gente... Óbvio, né, que enquanto cristão a gente tem mesmo que ser intolerante ao pecado, mas a gente não pode ser intolerante ao pecador. Só que aí a gente tá misturando as coisas. Tipo assim, mas há 5 anos atrás o Brian foi grosseiro comigo, então eu vou odiar ele pra sempre. E tipo assim, não é assim, né? A gente é transformado todos os dias. E é muito legal, e eu partilho dessa visão, pastor, quando você consegue olhar pra sua própria vida e falar assim, eu fui transformado pela graça. E quem vai dar esse testemunho não é uma pessoa que tá de fora, é as pessoas dentro da sua casa, né? Eu falo pra minha mãe, quem vai dar o meu testemunho é minha mãe. Porque eu sei como eu era anos atrás e eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Então, isso é muito louco do Evangelho. É verdade, porque a gente olha, gente. Jesus, quando a Bíblia diz, né, que Deus tanto amou o mundo, ele não está falando do mundo sistema, é do mundo pessoas. Sabe, a gente não pode amar o pecado das pessoas, mas amar a pessoa. As pessoas sem julgamento, né, pastor? Sem julgamento. O segredo está aí. O segredo está aí, né? Então as pessoas às vezes eles olham para o pecado e querem julgar. Não olhe para você. Quando a gente julga as pessoas, você já está julgando a você mesmo. E de uma certa forma você paralisa, você paralisa a pessoa. Porque já pensou, Brian, eu olhar para você, né, com olhar de julgo? Gente, isso não vai bloquear você, porque você vai perceber, o nosso corpo fala. Sim. Muito, né?
verdade. Sim. Muito. Entendeu? Então vai trazer um bloqueio sobre as pessoas. Deus fala muito, Deus fala com todos nós a todos os momentos, gente. Deus fala com a gente. Agora, lógico que tem, né, diferenças. Às vezes a pessoa fala Deus fala com você de uma forma e comigo de outra. Deus fala muito comigo no físico. Um exemplo, eu olho para essa xícara aqui, né, para essa taça, e Deus fala comigo às vezes através disso aqui. Eu consigo levar para o âmbito espiritual. Eu estava um dia lá no meu trabalho e numa situação assim pequena, eu estava lixando uma peça lá e naquela lixar ali, né, eu comecei a pensar, eu falei, Deus começou a fazer isso aqui comigo, né, tirar as impurezas, né. E aí Deus falou para mim assim, sabe por que as pessoas não vão até mim? Sabe por que as pessoas não vão, né, se convertem e são transformadas? Porque vocês não deixam. Tá bloqueando a porta que o pastor falou no podcast passado. É a mesma visão que Deus dá para Pedro, né? Quando ele fala dos animais impuros e dos animais. Exatamente. Não chame de impuro que eu fiquei, né? Pois é. E aí, cara, sabe o que eu entendo? Eu entendo assim, a lei falou algo interessante, sabe ali? Gente, Deus não fez a gente perfeito. O que Deus fez eu e você perfeito? Nós fomos feitos perfeitos na eternidade. Fomos criados lá e eu tenho muita convicção disso. Quando Deus me fez entender isso, nós fomos criados perfeito. Agora, algo que você cria perfeito, ali, você vai olhar para aquele algo imperfeito e você não vai. Sim. Porque Deus não muda, não há sombra de variação em Deus. Sim. Sim. O pensamento de Deus é o mesmo desde o início, ele não muda. Nós mudamos. Agora, o olhar de Deus, ele nunca vai olhar você, a lei hebraia imperfeita, ele vai te olhar perfeito. Então, Deus, ele não olha, para mim, um exemplo, lá na prostituição, nossa, como não? Deus vai olhar para mim perfeito, Sim. lá na eternidade com ele, é isso que Deus vai olhar. É verdade. Né? O que eu me tornei, eu posso me arrepender. Por isso que nós não podemos condenar ninguém. Sim, sim. Porque aquela pessoa que, bom, eu vou falar de mim, eu estava esses dias na prostituição. Né? Eu estava esses dias bebendo, fazendo tudo errado, brigando com todo mundo, não existia família. Mas Deus alcançou a minha vida. Jesus não voltou ainda. Aquele que está no pior momento da fase, que as pessoas chegam e julgam, ele pode ser alcançado por Jesus e morar na eternidade aonde Deus preparou. Sim. Porque Deus preparou. Então Deus não olha o pecado em si. Por mais que eu esteja sujo, Deus não me vê daquele jeito. Agora, o meu pecado, as consequências vão vir, porque eu pequei. Mas no momento que eu me arrependi, eu tornei o lugar de origem que Deus criou. Sim. Isso é muito profundo, gente. Sim. Isso é muito profundo. Aí, às vezes, o diabo, né, traz essa condenação sobre as pessoas, porque as pessoas, né, estão ali pecando e ela fala que ela não tem, não, nunca que eu vou conseguir para Jesus. Como que eu vou conseguir se eu estou dessa forma? Eu tenho que melhorar. Olha a mentira do diabo. Você nunca e eu nunca vamos melhorar. Sim. Nunca. Você for esperar melhorar pra vida, você vai ficar lá. Não vai. Se eu estivesse esperando melhora para vir para Jesus, eu estava até hoje daquela forma. É verdade. Agora, quando você vai para a mão do olheiro, a olheiro vai transformando você. Sim, sim, sim. Pega aquele barro sujo lá e vai tirando as impurezas. Né? Sim. Nossa, tem um rapper que ele é lá, acho que ele é de São Paulo, na verdade. Que ele tem uma música que fala assim, que a gente precisa reaprender a ver Deus no outro. E é isso. É isso aí. É exatamente isso, porque quando você olha se o nosso mundo olhasse pro outro com o olhar que Deus olha pra gente, que é esse olhar de perfeição, boa parte dos nossos problemas já teriam sido resolvidos. Verdade. Bom, é isso, gostou? Não! Já estamos encerrando, eu quero agradecer por você ter aceitado estar à mesa com a gente. Foi um papo muito bom. Foi muito rápido, eu tinha outras coisas pra falar. Quero agradecer, que Deus continue te usando muito no seu ministério, na sua família, ser um exemplo pra gente. Amém. Obrigado, pastor. Amém, galera. Amém. Obrigado a vocês, tá? Obrigado a você, Braia. Obrigado a Sim. você, Ale, toda a equipe. Obrigado mesmo pela oportunidade. Sei que Deus vai fazer muitas coisas, né? Através, né, desse propósito que Ele colocou no coração de vocês. Muitas vidas vão ser alcançadas. Amém. Porque é propagar o Evangelho isso aqui, gente. Sim. Sim, E, mais uma vez, quero agradecer mesmo pela oportunidade, viu? sim. No nome poderoso de Jesus. Pastor, a gente que agradece. Foi muito legal. Vai ter que Sim. ter parte 2, porque eu queria perguntar várias outras coisas Sim, que eu com gosto certeza. de falar. É isso, né? O senhor é uma pessoa que a gente vê Deus na sua vida e nas suas ações, assim.
A gente até brinca nos jovens que é muito difícil não gostar do pastor Antônio e da pastora Meire. Não tem, você tem que se esforçar, né? Você tem que se esforçar um pouco. Mas é isso, né? Graças a Deus pela vida do Senhor. A gente vê como o Senhor é uma referência. O Thiago, ele é um excelente menino. A Vivian, então, nem se fala. Sim. Nossa, sou a maior fã da Vivian nessa igreja. Não, ela... não é. Óbvio que não, né? Fã como amiga. Não, a Vivian, nossa, é uma pessoa que a gente vê muito Deus na vida dela. A pastora Meire também, né? Ela tem muito essa coisa maternal, assim. Ela sempre tá cuidando, assim, dos jovens. Vocês são pastores que acompanham os jovens de perto. E pra gente isso é muito importante. Então, assim, só agradecer mesmo pela obra que Deus tem feito na vida, né? Tem feito e continua fazendo na vida de vocês. Vocês são bênçãos, não só pra gente, mas pra muitas pessoas dessa igreja. E com certeza vão alcançar lugares muito maiores ainda. E vamos pra parte 2 em breve. Show! Quero agradecer também a você que esteve com a gente nesse podcast. Se inscreva aí no nosso canal, deixa o like, a galera do Spotify também. Tenha uma excelente noite e que Deus continue abençoando muito sua vida. Amém. Adeus.